No vídeo de hoje falaremos de 3 dos maiores medos que nós enfrentamos em algum momento das nossas vidas. Você arriscaria quais seriam? E como podemos identificar e combater? Assista o vídeo até o final e descubra como. Segundo o dicionário, medo é um sentimento de viva inquietação ante noção de perigo real ou imaginário. Desde que nos conhecemos por gente sentimos medo de algo. Abandono, escuro, bicho-papão, prova da escola, falar em público, entre muitos outros. Quais são seus medos? O medo é basicamente a maneira que o corpo encontra de nos preparar para algo que nos represente ameaça ou perigo. Quando somos confrontados com uma situação como esta, o cérebro envia para o corpo sinais que buscam maximizar as chances de sobrevivência. Claro que, se for pensar por esse lado, é um ponto positivo, pois isso nos mantém vivos. Infelizmente, o medo em excesso nos paralisa, e em muitos casos provoca ansiedade. Elaborar um ranking definitivo dos maiores medos da humanidade é desafiador, pois os medos variam de pessoa para pessoa e são influenciados por fatores culturais, sociais e individuais. No entanto, aqui estão alguns dos medos mais comuns que muitas pessoas enfrentam. Medo da morte. Medo do desconhecido. Medo de falhar. Medo de ser julgado ou rejeitado. Medo de perder entes queridos. Medo de alturas. Claustrofobia. Medo de falar em público. Esses são, entre vários outros, os mais comuns, mas hoje vamos focar em 3 em particular. Medo da morte. O desconhecido e a inevitabilidade da morte são fontes significativas de ansiedade para muitas pessoas. O medo da morte é um dos medos mais fundamentais e universais da humanidade. Pode ser alimentado pela incerteza do que acontece após a morte e pela natureza inevitável desse evento. A morte pode representar a separação permanente de entes queridos, o que pode intensificar o medo. A conexão emocional e os laços afetivos tornam a ideia de perder alguém ou ser perdido particularmente dolorosa. A morte representa um território desconhecido, pois ninguém pode relatar suas experiências após a morte. Essa incerteza contribui para a ansiedade em torno desse evento inevitável. A esperança cristã na vida eterna, na ressurreição, na presença amorosa de Deus e na paz que vem através da fé em Jesus Cristo, são fontes poderosas de consolo para aqueles que enfrentam o medo da morte, pois somos seres eternos. Medo do desconhecido. O medo do desconhecido está ligado à ansiedade sobre o futuro, mudanças inesperadas e situações fora do controle. As pessoas muitas vezes preferem a estabilidade e a previsibilidade, e o desconhecido representa um desafio para essa sensação de segurança. A mente humana tem a capacidade de imaginar cenários futuros, e essa habilidade pode contribuir para o medo do desconhecido. Antecipações negativas, muitas vezes infundadas, podem aumentar a ansiedade em relação ao que está por vir. Lidar com o medo do desconhecido frequentemente envolve uma combinação de aceitação, desenvolvimento da resiliência, abertura para novas experiências e, em alguns casos, a busca de apoio psicológico para enfrentar ansiedades específicas. O reconhecimento de que o desconhecido também pode trazer oportunidades positivas e crescimento pessoal é uma perspectiva importante a ser considerada. Medo de falhar. O medo de falhar é frequentemente associado à pressão social, autoimagem e expectativas pessoais. Muitas vezes, as pessoas temem que o fracasso as faça parecer incompetentes ou desvalorizadas. A tendência de se comparar com os outros, especialmente através das redes sociais, pode intensificar o medo de falhar. A comparação constante com os sucessos aparentes de outras pessoas pode criar uma pressão adicional. Superar o medo de falhar muitas vezes envolve uma combinação de mudanças na mentalidade, desenvolvimento de resiliência, definição realista de metas e busca de apoio emocional quando necessário. Aceitar o fracasso como uma parte natural do processo de aprendizado é essencial para superar esse medo e crescer como indivíduo. Aplicando os princípios da Bíblia e os ensinamentos de Jesus, teremos mais coragem para enfrentar esse sentimento. Se até mesmo os discípulos tiveram medo na presença de Jesus, imagine nós. Reflita nesses versículos, anote em um papel, deixe sempre à vista, e aplique-os no seu cotidiano. João 14:27.
Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Provérbios 3, 5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. João 11, 25-26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Você crê nisso? Estas passagens expressam a esperança cristã na vida eterna, na ressurreição, na presença amorosa de Deus e na paz que vem através da fé em Jesus Cristo. Elas são fontes poderosas de consolo para aqueles que enfrentam o medo. Combater o medo é um processo, não é do dia para a noite. Acredite em si mesmo e confie nos planos e nas promessas de Deus na sua vida, encare o medo e a ansiedade um dia de cada vez. E lembre-se sempre: com Deus você é mais que capaz.